Boa noite, meus amores. Consegui entrar. Sejam bem-vindas. Oi, Alê. Tô esperando o Instagram chamar esse povo para interagir com a gente. Alê, eu vou te chamar, tá? E tu aceita. Oi! Boa Tá noite. me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, meu amor. A minha internet aqui hoje tentou ser rebelde. A minha também tá um pouco rebelde. Mas nada nos impede, né? Essa é a verdade. Nada. Meu amor, estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu gostaria que tu te apresentasse. Quem tu é, o que tu faz, para a gente começar esse nosso bate-papo. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite, viu? Muito orgulhosa de estar aqui participando do Despertar das Emoções, né? Eu sou a Alessandra Duarte, eu sou psicóloga. Hoje eu estou atuando na área da assistência social e na área da clínica, né? Sou coautora do livro Oficina das Emoções, Teoria e Prática. Maravilhoso livro. Verdade. E eu estou me dedicando agora a trabalhando as emoções, na verdade, as habilidades socioemocionais com as crianças. Né? Vamos mostrar o livro que a Alice está falando. Olha que maravilha! Isso mesmo, maravilhoso. Para quem trabalha com uma oficina das emoções, que é um educador emocional, isso aqui é a nossa Bíblia. Tem que ter. É verdade. As oficinas já estão prontas, né, com mais de 60 atividades, onde você pode desenvolver em escolas, em centros de convivência, em vários locais. Em qualquer lugar você pode estar fazendo suas adaptações. Para começar, já vamos tocar fogo no parquinho. Ale, o que são essas habilidades socioemocionais, afinal? As habilidades socioemocionais é saber lidar, né? É saber lidar com as situações do dia a dia, com as vivências, o que vem aparecendo. E a gente precisa, ninguém nasce com as habilidades socioemocionais. Nenhuma habilidade, a gente nasce, não é nato. Então a gente vai criando conforme o nosso ambiente. E aí a gente começa lá desde pequenininho, né? Onde a gente tem o nosso primeiro ciclo, que é a família, a base, ali é a nossa referência. E às vezes quando você pergunta para um adulto, vem assim, você tem alguma dificuldade ou não, alguma habilidade social? Não, eu nunca tive problema com habilidades sociais, não, sempre super tranquilo. Aí você pega um teste de habilidades sociais básico, com 5 perguntinhas, e você vê a dificuldade que a pessoa tem, porque habilidades sociais, elas estão na questão de vivência, a gente precisa estar vivenciando isso para poder estar aprendendo a lidar com as nossas habilidades, né? A gente precisa ser capacitado para isso. Ninguém nasce. Mas dá um exemplo aí prático de habilidade socioemocional para o povo que está nos assistindo. Um exemplo prático das habilidades é eu saber lidar, saber dialogar de uma forma positiva, assertiva com as pessoas. No meu local de trabalho, vamos supor, assim mais claro. As crianças, saber falar do que se sente ali naquele grupo. Um colega está me causando algum transtorno, estou com alguma dificuldade, mas eu não consigo expressar para minha professora que eu estou com dificuldade com aquele meu coleguinha. Eu vou aceitando aquelas coisas que eu não gosto e eu vou até um dia eu não consegui mais guardar aquilo para mim. Então, eu não sei lidar com essas situações. Então, eu preciso trabalhar essas habilidades de comunicação, de se expressar, de lidar com outros, de lidar com não, que é tão difícil. Desde pequenininho, né, Ale?
Desde pequenininhos. Então, os pequenininhos, às vezes as pessoas perguntam assim, pais me perguntam, você fala tanto das emoções, tanto das habilidades, mas o meu filho sabe o que é alegria, sabe o que é tristeza, mas o seu filho sabe dizer exatamente o que ele está sentindo? Ou ele só fala o que é alegria, o que é tristeza, quando ele mostra alguma característica, vamos supor, eu tento mostrar para ele que eu tenho aquela carinha de triste, aquela carinha de alegre, ele sabe identificar. Mas ele sabe dizer o que ele está sentindo de forma correta. Aí a mãe parou e falou, não tinha pensado dessa forma. Então, o quanto é importante. E também identificar no seu corpinho, né? Quando eu sinto raiva, meu corpo fica tenso, meus olhos ficam assim. E também é importante esse trabalho que a gente faz com as oficinas das emoções, que dentro das atividades, eles também vão descobrindo, além de como o corpo reage com cada emoção, a gente trabalha, né, com as emoções básicas. O que eu sinto? Ok. Aí o que eu vou fazer quando eu sentir, por exemplo, raiva? Eu estou lá na minha escola, eu naquele dia quero ficar quieto, aí meu coleguinha quer brincar e vem pegar o brinquedo que eu trouxe de casa, que eu não estou a fim de dividir, eu digo que não é para pegar, e ele pega, aí eu já sinto uma... Aí ela sabia que ele estava sentindo uma raiva antes de... Porque crianças, às vezes, meio que se empurram, se puxam, né? Então, isso também dá bastante trabalho para as professoras em sala de aula, né? Dar conta de tantas crianças ao mesmo tempo, enquanto muitas vezes elas mesmas, como professoras, não estão trabalhando as suas habilidades, não é mesmo? Como dar conta daquela criança se o próprio adulto não está dando conta de si. E esses termos é bom a gente ficar falando, para virar comum, tornar-se comum. E não as pessoas não saberem assim, mas o que são essas habilidades socioemocionais, né? Então, no frigir dos ovos, a gente identificar suas emoções, saber nomear, saber identificar o corpo, como é que está agindo, se sentindo, e que atitude que eu vou tomar perante aquilo que eu estou sentindo. E isso não é um passo de mágica, isso é um exercício diário, que até mesmo nós que trabalhamos com isso, somos humanas e estamos atentas às nossas reações, né? Tu sabe que nessas oficinas com professores que eu tenho feito aos sábados, eu tenho ouvido os relatos depois, muito claro de como as professoras elas estão levando no dia a dia, assim, no automático, com as situações que elas estão sendo bem, situações desafiadoras, e que elas mesmas não tinham se dado conta do que elas estão sentindo, né? Tu vai ver assim, ó, que hoje no nosso bate-papo, assim, ó, vai em algum momento entrar pais, entrar professores, porque nós que trabalhamos com as crianças em oficinas, a gente sabe que é importante sim trabalhar, mas que não, que ficaria mais eficaz se também os professores fossem trabalhados e os pais. Não é verdade? E nem todos os professores aceitam, né? A gente precisa desconstruir muita coisa para dar início a esse trabalho com o profissional na área da educação, né? Porque, assim, Vivi, nós somos de uma outra geração, nosso relacionamento com nossos pais, falar sobre as nossas emoções, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Você tinha que guardar. Raiva, você está sentindo raiva por quê? Você não tem idade para sentir raiva. Então você né, aprendeu a guardar aqueles teus sentimentos, né, a não falar deles, a não identificar de forma clara, a não colocar para fora aquilo que está sentindo. Então, assim, o professor, muitas vezes, ele não teve outras experiências, somente essa, então para ele fica difícil. Que menino ficar falando de emoção, menino ficar dizendo que sente, não está sentindo nada disso, vai sentir isso para quê? E às vezes eles nem se percebem que a criança ela quer te dizer alguma coisa, né? Na área da assistência social, por exemplo, às vezes uma criança foi violentada ou está sofrendo algum tipo de abuso psicológico dentro de casa, ela fica com receio de falar, mas primeiro ela cria, ela te dá sinais de que aquilo de algo está acontecendo diferente. E quando você faz uma oficina dessa, vai começando a aparecer algumas coisas sinalizar que aquilo está acontecendo na família. Então, você precisa estar atento, você precisa ter um olhar
Por isso, eu acredito que nós precisamos capacitar as pessoas que fazem as oficinas. Perfeito. Antes de você fazer uma oficina, você precisa capacitar para a pessoa saber como que ela vai identificar os sinais que estão aparecendo no desenho, aparecendo numa reação, né, de raiva, no momento de nojo. Por que você tem nojo? Quando você falou, falar do corpo, né, sinalizar no seu corpo, é muito difícil, às vezes, para a criança trazer isso. E, às vezes, no brincar, no lúdico, ela vai falando isso, demonstrando isso, e não tanto de forma dolorosa, né? Como se fosse para ela se expressar. Eu acredito que no lúdico, por isso que nós trabalhamos muito lúdico, né? Quando se trabalha as habilidades, trabalha no lúdico, que a criança vem trazendo as questões, mas para isso a pessoa precisa estar preparada para receber isso, para saber para onde vai encaminhar, como que eu vou lidar com esses pais nessas situações, como que eu vou chegar e conversar sobre isso. Então, eu vejo que a gente precisa preparar o profissional para estar recebendo essas crianças. Numa outra live eu estava conversando com outra guria e até a gente mencionou que, na verdade, todos nós precisamos estar habilitados emocionalmente, né? Seja o médico, para ele dar conta da perda daquele paciente, ou como ele vai chegar e vai conversar com a família, né? De uma forma mais acolhedora. Todos os profissionais. Então, agora a BNCC fala, né, sobre a importância e ter que trabalhar isso em sala de aula, mas eu também tenho escutado muito de algumas professoras que elas ainda estão meio perdidas, porque na verdade a data era até o ano passado, mas aí teve o coronavírus, agora continua o coronavírus, então tá havendo tá meio bagunçado isso, aí é aula presencial, é aula híbrida. Pais não estão dando conta. Eu conversei outro dia com um pai que me falou que ele não estava dando conta porque ele precisava sair para trabalhar, para poder alimentar a família, para poder pagar suas contas. E não tinha com quem deixar as crianças, porque a escola estava querendo só fazer sistema online e ele não tinha. Ou ele trabalhava, ou ele ficava, dava um café para os filhos, ajudava ali no sistema da aula, depois à tarde auxiliar no fazer a tarefa. E o dia passou, e aí como é que fica? Então, assim, tá tudo muito, muito assim ainda, né? Por mais que já tenha começado esse processo das vacinas, não é algo que vai da noite para o dia. Não. O copo tá cheio ou o copo tá vazio, mas isso também eu creio que nos faz pensar, refletir sobre também uma nova maneira de primeiro se conhecer e depois se relacionar com o próximo. Tipo uma chacoalhada, sabe? É a maneira como eu sinto tudo isso. O que tu acha em relação à pandemia, assim, e as habilidades socioemocionais, Alê? Olha, eu vejo que muitas pessoas elas não conseguiram lidar com isso, porque elas não estavam preparadas. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Lidar com as suas próprias questões, né? Pronto, não vou poder sair de casa, porque assim, se eu sou um pai que eu tenho uma vida agitada, eu saio 6 horas da manhã e retorno 8 da noite, eu tenho condução para o meu filho, eu tenho aula de reforço para o meu filho, o meu filho fica na escola, depois ele vai para a aula de reforço, a condução vem buscar, vem deixar e agora não tem nada, tudo sou eu. E às vezes eu não tinha nem esse contato com meu filho, eu não sei nem como conversar com meu filho, eu não sei como criar vínculos com meu filho. E como que eu vou lidar com isso? Então, nessa pandemia, os pais ficaram com muita dificuldade em relação a isso. Tanto é que cresceu a demanda de atendimento, a procura foi grande, está sendo grande. Aí eu te faço uma outra pergunta, Vivi. Como estão os profissionais para pós-pandemia, quando esses pais vierem com tudo isso daí a mais? Perfeito, perfeita a tua questão. A começar, que eu conversei com algumas diretoras de escolas também, todo mundo perdido, né? E aí, na live passada que eu fiz com a Caína, a gente, inclusive, comentou que a ideia é a gente trabalhar as emoções para não achar que é escola versus pais, né? É escola, pais e as crianças. Então, encontrar uma forma, uma maneira
das escolas darem conta também dos seus funcionários, dos seus professores, todo mundo que está envolvido na área da educação, e também como conversar com esses pais, como acolher esses pais. Por exemplo, a polêmica era, eu não vou pagar um colégio para o meu filho brincar. Isso não é aprender, isso é passar o tempo. Mas também, olha como é que o colégio poderia fazer, talvez pudesse fazer uma palestra, alguma coisa online, explicando para os pais a parte pedagógica, a importância da ludicidade, o aprender brincando. Porque os pais não são pedagogos, eles não são obrigados a saber, não é verdade? Então, também é importante a gente falar do diálogo, de estar disposto a fazer uma escuta ativa. Eu vou escutar, eu vou assimilar e vou entender, e a gente vai conversar. E esse escuta ativo e esse conversar não deixa de ser uma habilidade socioemocional, não é, Ale? Sim. E Importante. mesmo porque, Rubi, também o pai ele precisa estar preparado, vamos supor. Você está falando um pai que ele não tem a noção disso, da importância das habilidades socioemocionais para a criança, né? Mas veja bem, aí você pode pegar ele e dizer assim, pai, você já tem um espaço de escuta na sua casa? Você consegue ouvir, debater com seu filho determinadas situações que o incomodam? O seu filho conversa com você? Então, são essas questões que você tem que começar a colocar para o pai a pensar e buscar entender o que é o processo. Porque os pais, eles também não são obrigados a saber o que são as habilidades socioemocionais. Mas eu, como escola, eu também preciso orientar eles. Eu preciso estar preparado para orientar esses pais, de uma certa forma. Eu preciso acalmar os pais. Porque agora é um momento de angústia, onde eu tenho que alfabetizar meu filho, onde eu tenho que ser a babá do meu filho, onde eu tenho que ser tudo para o meu filho dentro de casa. Eu sou o principal suporte disso tudo. E eu tenho que trabalhar em casa. Muitos pais estão em home office. E ele está trazendo tudo isso para eles. E às vezes eles próprios não estão conseguindo lidar com tudo. Eu tocou num ponto agora muito importante, porque, bom, nós somos mães, né? Então, a minha filha já é moça, né? Mas eu fico imaginando, assim, as mães, os pais das crianças menores que necessitam uma atenção maior. Maior. Como fica o sentimento desses pais? Mas e eu? Como é que eu vou me acolher? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Não é verdade? Então, dentro dessas... Eu faço também as oficinas com os pais. Então, é importante também a gente fazer essas atividades que ensinem aos pais a entrar um pouquinho esse processo de olhar para si, largar chibata. O que a gente foi criado, o que a gente acostumou. Culpa, apontar o dedo como é que é? Não é o cinto, dale. Então, esse treinar é um exercício, porque a gente passou anos fazendo assim, né? Esse treinar, ter um acolhimento maior primeiro consigo. Eu não tenho que me dar um colinho. Então, como é que eu me dou esse colinho? Como é que eu, no final do dia... Até onde eu me permito a ter colo? Porque quando a gente fala disso, a gente fala da vulnerabilidade que nós temos emocional, né? Eu até coloquei no meu Instagram, se você tem a vulnerabilidade emocional, porque nós temos vulnerabilidade. E quanto é difícil a gente dizer para o outro que eu estou precisando de um colo, eu estou precisando de uma ajuda. O quanto é difícil isso. Então, nós precisamos trabalhar isso com os pais, com os professores, com o tio que é o cuidador ali da minha entrada na escola, porque às vezes o aluno ele não cria vínculo com o professor, mas ele cria vínculo com o tio que recebe ele na escola. Então, eu preciso também cuidar desse profissional. Claro. Eu preciso cuidar de todos os profissionais na escola. Porque as crianças, elas vão criando vínculo. E às vezes ela não cria comigo professor, porque ela me vê como autoritário na sala. E eu digo que eu não sou autoritária, mas ela tem essa visão de que eu sou represento essa autoridade na sala de aula. Então, as crianças também,
Elas buscam quem elas se sentem mais acolhidas, quem dá mais atenção, quem dá uma escuta mais qualificada. Né? E às vezes a criança ela só quer uma atenção. É verdade, Helena. É verdade. A criança, ela percebe claramente, desde muito pequena, se aquela pessoa está com ela ali mesmo, se é de verdade. Se está com ela, se está escutando, se está havendo uma troca, uma afetividade. Esses dias, alguns professores entraram em debate sobre quem tem que ser afetivo são os pais. Eu estou aqui para ensinar. E eu fiz uma live com a Paty Fonte há um tempo atrás, desse livro aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu adoro mostrar os livros, adoro. Paty, esse livro aqui, que maravilhoso também. E a gente estava conversando sobre, sim, a importância da afetividade, do professor conseguir ser um afetivo, que isso gera uma conexão com as crianças. E aí a gente vira nessa polêmica de novo. Ok, mas eu só dou o que eu tenho. Então vamos acolher primeiro nossos professores. Por isso que surgiu essa ideia de fazer as oficinas, numa conversa nossa, né? Uma conversa nossa. Vou começar a revelar algumas coisinhas aqui. A tua importância na minha vida, minha linda. Tu és já te falei isso, um ser humano incrível, uma profissional extremamente generosa. E eu estou vivendo esse momento de conexão com pessoas com o mesmo olhar, o mesmo propósito de querer fazer a diferença através do seu trabalho, da gente multiplicar esse despertar das emoções. Pais, professores, crianças, enfim, pessoas, seres humanos. E não deixa de ser uma missão de vida, né? E porque, na verdade, eu acredito que para trabalhar com isso também, primeiro a gente teve que despertar para as nossas emoções, e que não é assim, é um processo que a gente vai trabalhando sempre, né? Somos pessoas eternamente em transformação, mas olha, vou contar um fuxico para vocês, tá? Cada vez que eu tenho um projeto, alguma ideia, adivinha para onde é que eu corro? A ler. Então, também essa parceria na vida é muito importante. É importante. Penso que as professoras podem criar projetos a partir do momento que elas entenderem mais a fundo como é que funciona esse trabalho socioemocional. Elas podem criar projetos e dividir com outras professoras. Ter, por exemplo, essa relação de amor, de parceria que a gente tem, né? Que juntos despertamos emoções. Hashtag, pessoal, juntos despertamos emoções. Então é importante a gente trazer essa palavra para o professor também. Que legal, se qualifique, desenvolva projetos e divida com outros professores. Vamos fazer um grande grupo, uma tribo enorme pelo Brasil? Vivi, isso é muito interessante quando você fala disso, porque, por exemplo, eu também dou aula, né? No mês passado eu estava com na semana passada, retrasada, eu estava com 3 turmas, de manhã, de tarde e de noite. E a minha disciplina era competências emocionais. E humanização. E eu trouxe para trabalhar com os alunos que eram do Melhor Aprendiz, eu trouxe para eles a importância de se trabalhar das habilidades, a importância como você vai se comportar no local de trabalho. E aí eu comecei a trazer exemplos. Eles falaram, professora, eu nunca tive uma professora que me fez pensar. Que show. Eu falei, ou você teve e não parou para perceber. Você estava em um outro momento, onde também você não se permitiu, porque você precisa se permitir ouvir o outro, a ter atenção ao que o outro fala. Perfeito. Né? Então, trabalhar isso com eles foi algo muito gratificante, porque eu vi a evolução deles nesse período que eu estava dando aula para eles. Eu apliquei um teste de habilidade no início e no final da aula, no último dia, eu dei o feedback do que era isso para eles.
E eu pude perceber a mudança, né, do comportamento, a questão da empatia com o outro, do autoconhecimento, da responsabilidade. Tudo isso nós trabalhamos nas habilidades socioemocionais. Questão da comunicação. Então, quanto é o leque do que eu posso trabalhar, do que eu posso desenvolver na minha escola, né? Então, você tem várias coisas para desenvolver. Aí pensa assim, mas é uma coisa que você vai falar e aí a gente vai ficar falando tudo a mesma coisa? Não. Você tem um leque, você tem várias subclasses de habilidades sociais que você pode estar desenvolvendo. Né? E cada vez a gente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de estar aqui na frente das câmeras, passando ao vivo. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu vou trabalhar essa minha habilidade. Essa é onde eu sei que eu tenho dificuldade, onde eu posso melhorar. Então, tudo isso, em pouquinho, a gente vai vendo, identificando aonde que eu tenho dificuldade, aonde que eu posso trabalhar com isso. Então, o professor, ele pode também estar se identificando, colocar para as crianças isso de uma forma, bom, eu não consigo lidar, eu tenho dificuldade de lidar com o aluno, a minha comunicação não está sendo legal com aquele aluno que não consegue me ouvir. Então, o que está acontecendo? Aonde que a gente pode estar melhorando? Posso chamar esse aluno e ouvir um pouquinho também dele, ver onde que eu posso estar te ajudando quanto a isso? Eu preciso também ajudar o outro, preciso estar atento a isso. E olha aqui, o Macedo disse aqui, pura verdade, pois para mim, acho que foi da outra vez que a gente estava conversando, tem sido bem difícil durante essa pandemia, pois tive que procurar um psicólogo para o meu filho, pois ele tem 4 anos e mexeu muito com a parte emocional dele. É verdade. Mexe com a parte emocional da criança, mesmo que ela tenha 4 anos, que ela tenha 3 anos, que ela tenha 2 anos. Ela sente, a né? criança de 1 ano. Exatamente. E elas começam a desenvolver essas dificuldades e a gente tem que estar atenado para dar suporte para elas emocionalmente. Né? Então, é bom trabalhar. Andréia, só falar aqui com a Andréia. Andréia, como eu não sei qual é o livro que tu quer saber, o nome que tu perguntou, eu vou te mostrar os dois que eu falei, tá? E aí eu paro aí, se tu quiser, tu tira um print. Ó, esse é o da Lê. Maravilhosa. Certo? E esse é o da Paty, que a gente fez live com ela semana retrasada. Foi maravilhoso também. As lives ficam gravadas no Instagram, para quem quiser ver depois, ou mandar o link para outras pessoas que você julgue que seria interessante assistir, certo? Continua, Lê, manda ver. Então, as habilidades socioemocionais, elas estão ganhando mercado aí, né? Elas estão ganhando mercado na escola, no local de trabalho, nas faculdades. Então, está sendo um leque para se trabalhar. E o quanto tudo isso é importante. Né? É de pouquinho em pouquinho a gente trabalhando. Deixa eu ver, porque parece aqui para mim, aí eu quero ler. Aqui com a nossa guetinha, ó, chegando pertinho para ler. Ô, Andréia, depois se é esse livro que tu tá falando, tem uma divulgação dele lá no meu Instagram, tá? Dá uma olhadinha que lá tem todos os dados. Ou me chama no direct depois que eu te passo tudo. Onde é que tu compra, como é que faz, certo? Essa é a ideia do coletivo, formarmos, somos elos de uma corrente do amor e das emoções, do despertar das emoções. Ali, eu gostaria muito que tu contasse um pouco mais, aprofundasse esse trabalho que tu faz que me encanta profundamente, que é com assistência social. Pode explicar pra gente como é o que é isso? Como é que funciona? Algum caso específico que tenha tocado o teu coração? Por favor. Era uma área que eu vou te dizer que quando eu estava na faculdade, eu dizia que eu não ia exercer. Eu não vou para essa área, eu não vou. Eu ficava lutando com a minha professora de social, de psicologia social. Então, quando foi passando o tempo, me formei, enfim, aí eu fui convidada a ser psicóloga social no município. E eu fui para lá. E daí me identifiquei, não saí mais. E foi ficando.
Eu estou desde 2011, 10 anos já. Vou fazer 10 anos na área da assistência. E aí eu vi em 2019, na assistência social, nós trabalhamos muito a questão do grupo. Grupo com famílias, grupos com as grávidas, grupo com os adolescentes, com as crianças de 6 anos a 12 anos, com crianças menores, né? E eu vi a necessidade de trabalhar isso com essas crianças, com esses adolescentes. A importância de falar, né? A importância deles se abrirem com o outro. Porque assim, quando a gente está na assistência social, quando você trabalha no CRAS, você recebe toda a demanda da escola, a demanda da saúde, porque a maioria desse público, ele está no programa Bolsa Família, aonde precisam estar sendo acompanhados. Então, sempre vem da escola, uma criança que está com alguma dificuldade, apresenta algum comportamento não muito adequado, e aí vem trazendo. E a gente tem que trabalhar isso com eles. E aí eu comecei a fazer oficinas com eles, porque eu pego o maior público. E eu não trabalho só individualmente. Quando tem alguma sinalização que eu observo que precisa ser algo mais fechado, aí eu faço uma escuta com ele individualmente. Mas na assistência, nós trabalhamos sempre em grupo, né? Mesmo porque nós não podemos fazer um trabalho psicológico. Então, nisso, eu vi a importância de trabalhar as emoções, fazer com que eles conversem sobre isso. Porque muitas dessas crianças, desses adolescentes, desse público, eles não têm atenção dos pais, eles não têm o carinho. Às vezes, eles passam o dia todo sem o pai, sem a mãe vai para a roça, porque como eu trabalhava no interior, os pais, a maioria iam para a roça. O ônibus passa para pegar eles 5 da manhã e eles só retornam no final da tarde. Então a criança fica sozinha, ela tem que fazer a alimentação dela, ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos irmãos mais novos. Quando não, tem que ir para a roça para reparar o irmão no contraturno da escola. Então é muita dificuldade, eles não têm tempo, às vezes, para parar e falar um pouco das suas emoções. E o pai também não tem tempo, ou em algum momento ele não recebeu esse acolhimento também dos pais, sempre foi desde cedo, começa a trabalhar. Como eu já recebi pais que dizem, mas doutora, a senhora tem certeza que a senhora quer que meu filho participe desses grupos? Porque para mim não é importante. O importante para mim é ele aprender a trabalhar. É ele ver como que eu faço isso na roça. Então, como que eu vou desconstruir isso com esse pai? É chamando ele, conversando, fazendo com que ele faça uma escuta dos outros pais, o que esses outros pais trazem de experiência e o que ele pode adaptar. Eu, como uma profissional, eu não posso dizer o que o pai tem que fazer, mas eu posso fazer com que ele se perceba para mudar, para ele ser a mudança na família dele. Isso eu posso fazer. Então, quando eu paro com esse pai, eu escuto esse pai, eu dou espaço para esse pai falar do sentimento dele, dessa mãe. Ah, é porque eu tenho... É muito doloroso eu deixar meu filho em casa. Mas o que você pode fazer para você deixar o seu filho um pouco mais confortável em casa? Como que você pode estar lidando com isso? Então, aí a mãe vem falando, vem colocando os seus pontos onde que ela pode. Ah, eu posso ir para a roça, então, à tarde. Ou eu posso ir só pela manhã e à tarde, quando ele estiver em casa, eu já estou em casa com ele. Então, você começa a dar as oportunidades para ela também falar. E não deixa de ser tipo um mapa mental, a pessoa enxergar. Fica claro, né? Torna-se mais claro. Eu estava com aquela visão, daquela maneira, mas não é bem assim. Né? Não é o 8 e 80. Então, esse trabalho é fantástico. E as oficinas das emoções também servem para capacitar assistentes sociais? Sim, sim, sim. As oficinas das emoções, você pode aplicar a oficina das emoções com várias pessoas em vários públicos. Eu posso ser orientador social e posso fazer uma oficina das emoções, mas eu também preciso estar atento como que eu vou encaminhar esse adolescente, essa mãe ou esse pai, que eu identifiquei algo a mais e que eu não vou dar conta, mas ela precisa de um profissional e eu preciso encaminhar ele. Então, aí se começa a ter a união das instituições.
como se fosse uma pirâmide. A educação, a assistência social e a saúde, né? Tudo tem que trabalhar junto. Então, se eu na escola identifico uma criança que tem alguma dificuldade, sinalizou algo que não está correto no meio familiar, que ela está sinalizando que não está bem devido lá no meio familiar dela, me sinalizou algo que não está legal. Então, aí eu tenho que acionar o Conselho Tutelar, onde o Conselho Tutelar vai acionar um CRAS para estar dando suporte. Então, a escola ela precisa trabalhar interligada com os sistemas públicos, mesmo que seja uma escola particular. Ela pode estar acionando, dando suporte para essa criança, porque nós sabemos que os conflitos não se dão só numa determinada classe, ela dá em qualquer classe. Claro que sim. Né? Mesmo, então, a gente mesmo que no primeiro momento sejam conflitos por motivos e situações diferentes, existem conflitos. Diferentes. Sim. Às vezes eu posso estar aqui numa escola particular de alto padrão, eu faço uma oficina das emoções e me deparo com situações que eu preciso falar um pouco mais, aí eu chamo o pai, né? Vamos supor, eu já tive fiz uma escuta de uma pessoa que trabalhava numa determinada instituição de alto padrão e ela dizia, mas doutora, tem pai aqui que deixa o menino de manhã, só vem 8 horas da noite buscar. Como assim? Tem mãe que você liga, que a criança não está passando bem, e você liga e diz, mãe, você precisa vir aqui buscar seu filho. Ah, mas eu não tenho com quem, como ir aí agora? Eu preciso que ele fique na escola, e que vocês façam aí o primeiro atendimento dele, dá um remédio, dá alguma coisa. Mãe, eu preciso de você. Né? Essa mãe precisa entender que ela tem o trabalho dela e que o filho dela também é importante. Então, é uma prioridade, né? Na verdade. É uma prioridade. Assim como o trabalho é também uma prioridade, mas eu também preciso entender também essa mãe. Né? É uma mãe solo? É uma mãe que não tem o apoio do marido? Bem desafiador. Né? Então, tudo isso, eu não posso generalizar. Eu não posso, é como você falou, eu não posso apontar o culpado. Eu preciso entender o que está passando para eu poder acolher de uma forma positiva. Isso. Perfeito. Ali, numa das nossas conversas, eu já tinha dividido contigo, e tu já tinha me orientado, como sempre, muito maravilhosa, que eu amo, de paixão, esse anseio, esse propósito que eu tenho de formar multiplicadores das oficinas das emoções. Sejam professores, sejam assistentes sociais, enfim, formar esses multiplicadores. É impossível que só eu pense assim, né? Então, o que tu acha que a gente pode fazer para que isso ande, para que as pessoas despertem as suas emoções? Eu não sei, eu penso, eu tenho feito as lives, eu tenho feito as oficinas com as professoras, eu sinto uma vontade de fazer mais. Eu faço atendimento numa ONG, um trabalho totalmente voluntário de amor, como educadora emocional e também como educadora parental. Mas eu sinto que tem um trabalho de amor muito grande para fazer. Eu tenho muita vontade, quando eu falo sempre que nós somos elos, né, de uma corrente de amor maior. Então, eu queria propor também para te pensar e para todo mundo que estiver nos assistindo e outros profissionais que apliquem as oficinas das emoções, da gente criar um grupo, criar uma maneira de despertar essas emoções, de fazer esse trabalho, esse propósito maior, porque não como uma obrigatoriedade, por exemplo, a BNCC agora fala muito sobre isso, mas como uma missão de amor muito importante, da gente ter uma vida com propósito, poder fazer primeiro se transformar, porque a gente está sempre se transformando, o seu olhar assim mais acolhedor consigo mesmo, se despertar, e depois esse trabalho de parceria, de multiplicar, de fazer a diferença. Quando eu vou atender, eu só atendo nas quintas, nessa ONG, né?
Eu queria tanto multiplicar 50, eu chamo Vivi, mas meu nome é Vivian, né? 50, igual a mim, fazendo, 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 fazendo. Então, eu proponho hoje essa reflexão, porque é um trabalho muito grande, porque é um trabalho de alfabetização emocional, né? Nós somos Sim. alfabetizados 1 mais 1, 2, M mais A, MA, mas nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Se nós tivéssemos sido, provavelmente muitas coisas teriam sido evitadas, muitas dores desnecessárias, né? As dores, elas têm um papel importante na vida da gente, sim, nada é o acaso, tem um propósito. Mas se eu posso aprender de uma maneira menos dolorosa, por que não? Né? Então, eu te lanço essa reflexão para ti, para quem está nos assistindo, e depois eu quero te ouvir, e depois eu gostaria também que outras pessoas entrassem em contato, divida comigo no direct, me chama, tenho meus dados no Instagram, com o meu WhatsApp. Vamos conversar, vamos pensar junto. Tem aquela ditado que diz assim, ó, uma andorinha só não faz verão. Faz verão. Né, meu amor? Então, qual é a tua opinião? Assim, eu vejo também que as pessoas elas precisam estar abertas para receber isso, porque é uma questão de compartilhar amor, compartilhar empatia, né? Ter o seu autoconhecimento, porque a partir do momento que eu vou falar sobre as habilidades socioemocionais, eu preciso ter o meu autoconhecimento, eu preciso trabalhar isso, eu preciso entender como pessoa quais são os pontos, até onde eu posso chegar, até onde aquilo dali me incomoda, eu me sinto machucada, eu preciso identificar isso em mim, né? E eu preciso ter tudo isso para mim. Então, quando a gente fala em plantar sementinhas, em criar, é muito bacana isso, mas a pessoa também precisa estar disposta a aceitar isso, a aceitar ser isso, porque é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, é um trabalho às vezes que você tem experiência disso, que você vai encontrar crianças com algumas dificuldades tão grandes, tão dolorosas, né? Que ela não consegue, e você vai ter que trabalhar esses pais, que muitas vezes são difíceis de lidar, são resistentes, na verdade, a lidar com isso, a falar de emoção. Para que eu vou falar de emoção com meu filho? Para que eu vou ter isso? Ou até pensar assim, isso tudo é bobageira. Isso não paga conta? Isso não paga a conta, exatamente. Então, eu preciso estar preparada para ouvir isso, para receber essa escuta e não ficar sofrendo com essa escuta, né? Isso é uma dificuldade dele, não minha. Eu preciso estar claro nisso, né? Porque eu também não posso agarrar o mundo. Eu preciso saber também até onde eu posso agarrar. Por isso existe a importância dos multiplicadores, porque sozinha nós não vamos dar conta, precisamos de ter outro espaço. E eu acho muito importante quando você traz isso, né, de como que a gente pode pensar em pegar mais profissionais para estar trabalhando isso, essa questão das emoções, né? E eu até coloco isso muito importante, porque eu até tenho um Instagram que eu fiz específico na área da assistência social, e eu quase nem vou lá às vezes, mas agora eu vou dar até mais atenção para falar mais sobre isso, falar mais sobre as emoções, estimular, né, o profissional, porque um assistente social pode falar, um cuidador pode falar sobre as emoções com a criança que ele está acolhendo. Eu posso levar as emoções para instituições, como você faz, de acolhimento. Eu posso fazer isso. Então, é um leque onde a gente pode estar fazendo isso, né? Nós podemos levar os indígenas, né, dona Vivi? Os indígenas estão lá nessas comunidades. Vou contar um pouquinho, tá, Lê? Vou contar um pouquinho. E fazer um pouquinho disso. Então, a gente pode plantar sementinha em vários lugares. Deixa eu contar. Meus amores, aos poucos eu vou contando as novidades, que são muitas para esse ano. Uma delas, eu vou para onde? Para onde é que eu vou, Ale? Para onde é que eu vou? Você vai para Manaus, você vem para Manaus. Então, assim, em breve eu vou para Manaus, vocês vão trabalhar junto com a Ale. Sim, vamos acolher os índios, sim. E também tem um outro projeto
que eu estou me preparando para trabalhar as emoções com crianças de uma comunidade que a gente chega de barco e tem uma escola maravilhosa e com vários professores também que vão ser capacitados sobre as habilidades socioemocionais. Eu tenho um método chamado Despertar das Emoções, que é lindo. Eu tenho um personagem chamado Bendito Cão. Tem todas as ferramentas lúdicas, tem um livro, tem um álbum musical, tem luva, tudo que possa imaginar. Então a ideia é assim, ó, é tocar o coração das crianças, mas capacitar os professores para que eles possam dar sequência e cada vez mais ir trabalhando com as outras crianças que forem chegando, né? Essa é a ideia de formar multiplicadores. Então é por isso que eu sou muito grata a todas as pessoas que estão na minha vida nesse momento, principalmente a Lê. Porque a Lê embarca comigo em tudo isso, tá? A gente vai fazer acontecer em breve e a gente vai divulgar nas nossas mídias, vou filmar, vou tirar foto, vocês vão acompanhar esse trabalho que a gente vai fazer. A gente vai divulgar com o propósito de mostrar que é possível, de mostrar que é importante e também de chamar vocês para fazer parte disso, de alguma maneira. Cada um no seu momento, com primeiro o seu despertar, porque esse trabalho é muito maravilhoso. A partir do momento que tu disse, que tu estava falando, eu estava pensando, mas o copo está cheio, o vazio, o copo está cheio. O copo está cheíssimo. Porque assim também é muito bom a gente pegar um pai, pegar uma mãe, pegar um professor e fazer esse primeiro despertar. Porque assim, ó, mesmo que naquele momento aquela pessoa ela não esteja pronta ou não queira ouvir totalmente esse tema, esse assunto, vai ficar ali, ó, alguma coisinha e ela vai acabar despertando, porque cada um tem o seu processo. Mas isso não nos impede da gente acreditar no que a gente está fazendo, se unir e mandar ver. Sim. Não é, minha linda? Sim, claro. E outra coisa também muito importante também de se colocar, Vivi, é que cada um tem seu tempo e às vezes a gente pode chegar num tempo do outro, assim, do nada. Como que vocês apareceram na minha vida? Como vocês fizeram mudar, né? Então, isso que é a nossa intenção. Às vezes o profissional está tão ali, tão limitado na sua área, da sua profissão, que às vezes ele esquece de inovar. E nós precisamos, nada mais do que agora, na pandemia, se reinventar. Então, acho que é o momento, né, de construir novas oportunidades. Assim, você às vezes vai num shopping com a sua família, faz um lanche e gasta R$ 200. E por que você não pode gastar R$ 50 trabalhando suas emoções? Verdade. Participando de oficinas socioemocionais? Colocando seu filho, já que você não quer participar, coloque seu filho para ter essa experiência. Perfeito. E eu quero deixar uma pergunta aqui bem pertinente. O que você fez hoje com seu filho que despertou as habilidades socioemocionais nele hoje? Lindo. Quem é mãe, quem é pai, parou hoje para pensar um pouquinho sobre isso? E aí eu vou fazer uma outra reflexão. Você, pai e mãe, você, professor, ser humano, está disposto a fazer uma respiração, a tomar um banho mais demorado, sentir que está tomando banho, se massagear, ter um encontro consigo mesmo diariamente, não só cumprir o que tem o roteiro do dia, porque isso também é o primeiro despertar das emoções. É eu ter a coragem de olhar para mim e entender que eu mereço. Porque aí sim, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, por mais que no primeiro momento alguém possa espernear, porque possa parecer doloroso, enxergar, por exemplo, vou dar um exemplo. Mulher trabalha em casa, cuida da casa, a mulher trabalha fora, a mulher cuida do filho, a mulher dá atenção pro marido, faz isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Tá. E eu comigo mesmo? Será que eu estou disposta a não correr no meu banho, separar o horário do dia para o meu banho ele ser um pouquinho mais longo, eu sentir água quente? Gente, isso não é besteira, não é papo furado. Isso é amor. É se amar. Passar esponja,
pensar, fazer uma reflexão como é que foi meu dia, escutar um mantra, seja o que for, que é o pagode, se tu gosta de pagode, qualquer coisa. Isso também faz parte do processo de autoconhecimento. Eu gosto de mantra. E tu gosta do quê? Eu adoro acender o incenso. E o que tu gosta? Então, só esse refletir já começa, né? Porque não existe uma fórmula de bolo. Ah, assim, assim, assim para todo mundo. Não. Cada um tem o seu funcionamento. Então, eu estou dividindo com vocês o que eu faço, o que eu sinto e como eu penso. Mas e tu? Se tu sair daqui hoje, com esse pequeno despertar de amor contigo, essa live já valeu. Não é mesmo, Ale? Sim. E você para um pouquinho de tempo, 1 minuto, faz uma meditação de 1 minuto, tenta esquecer tudo que tem ao seu redor, tudo que te traz de negatividade, para de pensar e faz 1 minuto de meditação, isso já funciona muito. Quando as pessoas falam, quando eu digo, vamos fazer um pouco de meditação, ai não, mas eu não consigo, só 1 minuto, começa pouco, começa com 1 minuto. E vai aumentando gradativamente. Coloca lá no celular que você vai passar 1 minuto parado, só para você, internamente, né? Sem pensar em nada. Nada que te traz nada, não quer pensar nada. Esquece tudo. E entra no seu momento, entra para ver você, o que você está sentindo ali. Isso é importante, né? Você parar. Você não precisa parar o dia todo, 2 horas, 3 horas. Isso também lidar com seu filho, se você é pai, se você é professor. Não é a quantidade de horas que você vai ficar com a criança. Não é a quantidade de horas que você vai desenvolver 1000 atividades. É a qualidade. O que importa é a sua qualidade. Você passou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas valeu a pena? Então pronto, você já ganhou o seu dia. Porque o que importa é a qualidade e não a quantidade. E as pessoas hoje se importam muito com a quantidade e não com a qualidade. Então, acho isso muito importante. E se permita ser intenso. Não interessa se só tem 25 minutos para brincar com teu filho naquele dia. Seja intenso. A criança percebe. Tu não tá brincando com ele mexendo no celular. Tu está brincando com ele. Olho no olho, afetividade. E estar presente é aquela escuta ativa. Então, não é levar no parque. Ah, eu tô com meu filho. Larguei ele lá para brincar sozinho no brinquedo. E eu tô no celular. Não. Isso não é conexão. Certo, mamãe? É verdade. Ah, eu não tenho espaço para brincar com meu filho em casa, porque eu moro em apartamento. Vai para a sala, coloca uma coisa no chão, faz um piquenique em casa, né? Faz um forte, criança gosta de brincar, cria imaginação, dá espaço para o teu filho dizer o que ele quer brincar. Você já parou, já perguntou para o seu filho ou para o seu aluno o que ele quer ver na sua sala de aula, ou então o que ele quer ver em casa de diferente? Dê oportunidade para ele se manifestar, para ele trocar ali a experiência com você. Ele vai se sentir importante. E isso é uma das habilidades também. Perfeito. Muito feliz, Aline. Muito feliz. E só gratidão. E para finalizar, temos muito o que fazer juntos nesse ano, né, meu amor? Não é? E que sirva também para estimular, despertar as emoções e estimular outras pessoas a fazerem alguma coisa nesse sentido. E dizer para vocês que quarta que vem tem mais. Tem mais live por aí. Mais entrevista com pessoas que trabalham com as emoções. Certo, Alê? Certo. Maravilhosa. Vivi, muito obrigada, viu? Beijo no seu coração. Tudo de bom. Você continue tendo esse sucesso maravilhoso. Tá bom? Obrigada, meu amor. E qualquer coisa, precisando, estou aqui. Ah, mas isso eu sei. Fica tranquilo. Tá, meus amores? Então, beijinho. Tchau. Até quarta que vem. Tchau. E para os professores que não participaram das oficinas ainda, sábado, 2 da tarde, tem mais oficina das emoções. Te espero lá. Tchau.